aquelas gotículas na TV. Que fica aqui, né? Quando a gente tá fazendo teatro é até bonito, né? O ator. O canário, o realejo e o dicionário ficaram na última mudança. Trouxe comigo algumas recordações, nada palpáveis. Os santos do quarto da minha mãe, os príncipes dos pesadelos das minhas irmãs ainda flutuam por lá. Uma casa vazia, daquele lar que não era lar, era calabouço. O que é o teatro pra mim? Ai, que pergunta fácil. Super fácil, tranquila de responder. Seja ele o teatro grego, seja hoje, em qualquer lugar do mundo, em qualquer, enfim, linguagem que ele esteja sendo feito, ele tem essa função de comunicar, de expressar, de dizer alguma coisa para alguém. E o mais legal que eu acho de tudo é que quem recebe vai receber de uma forma também muito particular, né? A minha primeira experiência com teatro foi, acho que quando eu tinha uns 15 anos. Mas antes de chegar até o teatro, eu passei pelo desenho. Eu acho que meu primeiro contato com arte, assim, foi totalmente informal. Não foi... Nunca quis ser atriz, nunca quis trabalhar com arte, achar que ia ser artista. Na minha infância, por exemplo, isso era uma coisa muito distante, né? Todo esse universo tava lá na novela, por exemplo, né? Ou no cinema, né? Mas assim, acho que toda criança tem essa coisa da brincadeira, né? Do faz de conta e tal, então passa por esse universo do teatro, né? Mas eu gostava muito de desenhar, que é uma coisa que depois de adulta, eu parei. E aí, quando eu tinha 12 ou 13 anos, por aí na pré-adolescência, eu fui fazer um curso, que é legal falar até, né? Porque eu não sou de Sorocaba, eu vim para Sorocaba, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Na antiga, não era nem Grande Hotel, era a antiga Casa de Cultura. E o professor chamava Tadeu. Tenho certeza que as pessoas das artes plásticas, das artes visuais, sabem de quem eu estou falando, mas eu não me lembro o sobrenome dele. E eu sei que ele faleceu. Mas ele foi uma pessoa muito importante, assim, eu acho que para me aproximar desse universo, né? Para ver que aquilo que a gente faz, qualquer forma de expressão é válida, né? E ele tinha uma característica que ele tirava as pessoas de dentro do espaço e colocava na praça, por exemplo. Ele fazia a gente ser modelo uns dos outros. Ele colocava a gente para observar a natureza, para observar as frutas, para observar... Né? Antes de ensinar uma técnica, por exemplo, ele colocava as pessoas ali para observarem. Então, para mim, isso foi fantástico. Mas depois acabou, era uma oficina, teve um tempo de duração, eu acabei não fazendo mais. O teatro, eu senti vontade de fazer, eu acho, assim, eu era muito nova, não sei dizer exatamente quando que apareceu isso. Não foi nenhuma coisa, assim, super incrível de falar, olha, como eu tenho talento, nunca foi assim pra mim isso. Foi uma vontade, né, uma necessidade, talvez até hoje refletindo, porque eu fosse uma adolescente muito tímida. E eu achava que eu precisava, tinha às vezes vergonha de falar, né, em público, ou, enfim, não era da sala de aula aquela que mais aparecia, ficava sempre meio quietinha ali, até uma certa idade, pelo menos até o ensino médio, né. E aí eu tinha vontade, eu gostava também de ler os livros nas aulas de literatura, então esse universo dessas histórias, do que acontecia... do que os autores escreviam e tal, sempre me interessou, né? E aí eu lembro que eu fui para o SESI, tinha 15 anos, isso eu lembro, e eu fiz algumas aulas, mas eu não fiquei, não voltei, eu não enfrentei essa questão da timidez e tal, e saí, não fiquei, era muito nova, né, muito menina.
Sempre quis cantar, nunca me arrisco, porque eu acho que eu sou desafinada, mas eu ainda chego lá um dia. Enfim, então eu acho que é esse contato, não foi nenhum contato mágico, sabe? De falar, olha, a partir daquele dia eu resolvi que eu tinha que ser, porque tinha uma coisa dentro de mim. Não tinha nada disso. Eram maneiras de se expressar, de interagir. Eu acho que o adolescente acaba fazendo muito isso, né? Eu me lembro que um dia eu estava numa loja de CD, devia ter uns 16 anos, 17 no máximo. E aí entrou uma pessoa que é o Dado de Carvalho, que eu não conhecia, né? E colocou um cartaz, tava colando um cartaz falando da Oficina das Artes, que era uma escola de teatro que estava abrindo aqui em Sorocaba. E eu comecei a conversar com ele, perguntar e me interessei novamente. E aí eu fui até a Oficina das Artes, que é da Nanaia de Simas, né? E Fernando Lumardo na época. E me matriculei e fui fazer teatro lá. Fiquei uns 2 anos lá. Eu não sei dizer quem me inspirou assim de forma direta, me inspirou a fazer teatro ou me inspira. Eu acho que hoje tem muita gente que me inspira, muitas situações que me inspiram hoje, se eu for pegar nessa trajetória. Mas assim, de início, eu acho que foi mais uma vontade mesmo de superar uma timidez de adolescente, e de experimentar aquela situação. De estar ali, né, de falar aquilo, aquela história, de vivenciar uma história do livro que eu lia, por exemplo, da literatura que a gente lia na escola, como seria fazer aquilo, né? Acho que foi isso, de início. Eu não tive uma formação acadêmica no teatro, minha formação acadêmica foi outra. Eu fiz História e depois eu fui fazer mestrado na área de educação, de História e Filosofia, né, da educação. Mas no teatro eu comecei fazendo a Oficina das Artes, com a Nanaia, como eu já disse, né, estava te falando. E lá foi uma escola, era uma escola, curso livre de teatro, mas que a gente tinha aula de tudo. A gente tinha aula de expressão corporal, tinha algumas pessoas que iam dar história da arte pra gente. A gente trabalhava em interpretação, a gente fazia leituras, era um espaço que foi muito, ele tem uma época ali, ele tem uma importância para uma época, né, para minha geração, pessoas que passaram antes de mim, pessoas que estavam junto comigo, que continuam fazendo teatro até hoje. Inclusive na história eu acho que de cada um que passou por lá. Como eu disse, até os amigos, né, as amizades que a gente fez lá, elas permanecem até hoje, depois de mais de 20 anos. Então, isso para mim foi extremamente importante. As pessoas, os professores, né, os mestres que passaram ali, a Nanaia, o Fernando Lumardo, a Ismênia Rojik, o próprio Mantovani, o Benão, que eu acredito... O Benão hoje, eu estou numa companhia que ele está dirigindo o espetáculo que eu estou fazendo, mas eu fiz oficina com o Benão, eu só não me lembro se foi na Grande Otelo ou se foi na Oficina das Artes, mas que eu tive também nessa época. E daí eu fui, depois de ficar uns 2 anos, ou até um pouco mais, não me lembro exatamente, na Oficina das Artes, eu fazia oficinas na Grande Otelo, que foi onde eu estabeleci um contato com o Mantovani, inclusive. E eu acho que essa formação ela foi bastante importante, não foi uma formação acadêmica, mas foi uma formação importante, sim. Se eu já me senti profissional, essa é uma discussão que está né, muito atual, né? Essa coisa da profissionalização do artista, da profissionalização do ator. Eu estou trabalhando com teatro profissionalmente até alguns anos. Eu não trabalho exclusivamente com teatro, eu também sou professora, eu trabalho na sala de aula também. Às vezes, inclusive, com teatro. Como eu trabalho com formação de professores, em alguns cursos de pós de ludopedagogia ou de psicomotricidade, que você tem que trabalhar jogos teatrais na infância e tudo mais, eu acabo trabalhando. Então não deixa de ser, né? E como atriz propriamente no palco, eu venho trabalhando há alguns anos já, então sim. E agora estou entrando numa fase que é uma fase de escrever projeto, aprender a entrar nessa fase da produção também. Porque até uns anos, isso é uma coisa muito recente na minha vida. Até uns anos atrás, alguém me chamava para fazer um trabalho. Eu ia.
Acontecia de fazer um trabalho como atriz, mas essa compreensão do processo todo, do que esse processo exige, do que ele envolve, eu não tinha muita noção. Né? A gente vai tendo depois que você começa a executar mesmo, participar, acompanhar, observar, colocar a mão na massa. É um conjunto de coisas, né, que envolve. Então, sim, eu me profissionalizei, tive que, para poder participar, participar de edital, né, para poder levar o trabalho para alguns lugares, você acaba tendo que se profissionalizar, né, exercer uma atividade profissional mesmo. O famoso DRT. Famoso DRT. O teatro, eu acho que é um espaço mais democrático, de uma maneira geral, né, as artes, para a gente trabalhar com arte, a gente precisa se trabalhar também, né, individualmente e intimamente mesmo, se rever, né, eu sempre falo, nos tempos pra cá, que eu tô ficando, quando eu tinha 25 anos eu era cheia de certezas, né, agora que eu tô ficando mais velha, eu tô ficando muito mais consciente das coisas que eu não sei e de que eu tenho que buscar, então eu acho que esse espaço por si só das artes, ele já é um espaço em que ele cabe mais pessoas, mas eu acho que tem uma questão, por exemplo, talvez eu tenha encontrado dificuldade por ser mulher fazendo teatro, quando diz respeito a um personagem que você tem que fazer, por exemplo, essa peça que eu estou fazendo agora. Ela é uma peça de um texto de um autor belo-horizontino, que tem um linguajar, devido ao linguajar, esses textos mais naturalistas e tal, né, tem alguns palavrões, né, e o papel da mulher ali, discutindo a sexualidade e a moralidade, né, do casal e tal, isso é complicado você fazer quando você trabalha, por exemplo, num colégio, né, quando você tem um papel de professora. Então você tem muitas coisas que eu acho que complicam, sim. Quando você é homem é mais fácil, né? Isso não é no teatro, isso é com relação à sociedade, eu acho. É ser mulher e viver nessa sociedade que a gente vive, né? A gente tem um julgamento grande, sim. Você vai passar por essa questão moral, né? Quando você... Eu acho que no decorrer da vida mesmo, questões de trabalho de uma maneira geral. Quantas vezes você transou comigo no mês passado? Quantos? 10. 10 vezes? O que dá uma média aí de 0,33, 3 vezes por dia. Porque nos primeiros anos, você queria me mostrar que era pós-graduado em sexologia, né? E que eu tinha que ser só uma aluninha aplicada. Acontece que você nem sabia que eu tenho 2 buracos, achava que eu fazia xixi na vagina. E até hoje, viu? Até hoje você não deixa eu te tocar direito, ó. Quando eu vejo seu peito, fica na gargalhada. Diz que tá morrendo de cócegas. O seu traseiro, então, nossa, esse aí é uma região sagrada, intocável e destituída de qualquer função erógena. Os principais trabalhos com teatro, vamos lá, eu fiz um espetáculo, primeiro espetáculo eu acho que eu fiz, que eu me lembro, foi na Oficina das Artes, quando eu tinha 18, 19 anos, que chamava O Testamento, que foi feita, a Nanaia dirigiu, era um monte de adolescente, hoje cada um, né, seguiu aí o seu caminho. Esse foi o primeiro que eu me lembro. Daí a gente ensaiou uma outra peça, que era O Último Carro, do João das Neves, mas a gente não chegou a apresentar. Inclusive a gente chegou a ensaiar, tinha vídeo lá na estação ferroviária dessa época, que a gente era todo aluno da Oficina das Artes. Que mais? Daí depois eu fiz com o Mantovani o Agamenon. Eu trabalhei no Senac em 1996, eu acho, quando eu fiz dirigi uma pecinha. Imagina, era super inexperiente, dirigi um grupo de teatro do curso de idiomas. A gente montou uma peça, foi bem legal também. Eu devo ter algumas fotos disso, preciso achar. Que mais? Aí eu fui para Campinas, fazer faculdade. Daí eu entrei no grupo de teatro da PUC de Campinas. Eu era bolsista, eu era estagiária, tinha que passar por um processo seletivo lá e tal, para ser bolsista.
Aí eu fiz parte do grupo de teatro. Tinha o de dança, o teatro, de música e o coral, se eu não me engano. E eu entrei no de teatro e fiz 2 espetáculos lá. Um era um texto do Milor Fernandes, que a história é uma história, que depois eu montei com alunos, inclusive, de história meus. Eu montei em Mogi Guaçu, uma cidade que eu morei, que eu dei aula lá. Pessoalzinho de 8ª série, a gente montou esse texto. Que mais? E aí foi bastante importante uma peça que eu fiz, que era uma peça do Anchieta. A peça do Anchieta do século XVI, o Alto de São Lourenço, foi adaptada pelo Valmir Ayala e nós encenamos essa peça, grupo de teatro da PUC. E nessa mesma época, eu estava fazendo uma disciplina na Unicamp, eu estudava na PUC e fazia disciplina na Unicamp, depois que eu fui fazer mestrado na Unicamp, mas a minha graduação foi na PUC. E foi um dos momentos que eu tive a ideia de fazer a minha pesquisa sobre o teatro jesuítico. Então essa peça me rendeu um questionamento maior que me levou a fazer o meu mestrado a partir dessas peças do Anchieta. Daí eu vim para Sorocaba, daí eu fiquei um tempo sem fazer teatro, eu subi no palco, ensaiar, encenar, e fui chamada, sem querer também, não houve planejamento para isso, mas como eu dava aula de história em colégio, não aqui em Sorocaba, nessa cidade que eu morava, Mogi Guaçu e Mojimirim, que é uma cidade vizinha, me convidaram para dar aula de teatro para criança. E eu fiquei uns 2 anos. Foi uma experiência muito interessante também, que eu acabei montando ceninhas com eles e fazendo alguns trabalhos dos quais eu gostei bastante de participar. Hoje eu não faço mais isso com a molecada, mas eu faço com as professoras, né, que vão trabalhar com as crianças. Então é um trabalho que eu gosto, que envolve as duas coisas, né, o teatro. Apesar de na minha geração não ter faculdade de arte e educação, como tem hoje, de uma certa forma eu já venho trabalhando com isso aí há alguns anos. Depois aqui em Sorocaba eu fiz o Resumo de Ana, o grupo Manto. Eu pulei o Agamenon, que eu fiz com Mantovani em 97, eu acho. Mantovani, eu fiz o Agamenon. Também foi uma peça bastante importante para a minha vida. Daí eu fiz o Resumo de Ana, esse trabalho que é a partir de um livro de um escritor sorocabano, né, o Modesto Carone, e houve uma adaptação do Rodolfo Amorim, do Cleiton Mariano, para o teatro, e aí eu acabei fazendo essa peça, uma peça muito bonita. A gente fez pela Link, depois pelo PROAC Circulação. Daí eu fiz o Estações, uma outra peça com o Grupo Manto, que foi dentro de um vagão de trem, que era eu e mais um ator, o Walter Chanes, que foi a direção do Rodolfo Amorim, a preparação de ator do Eli Correia, e a minha filha cantou. Foi uma peça bem marcante também na minha vida. A minha filha fez as músicas e cantava em cena. Tocava violão, ela tinha 17 anos. E ela cantava e tocava as músicas dela, e era a história de um casal também. E tudo se passava dentro de vagão, então foi um projeto bem bonito, né? Houve Felipe Cruz, né, que fez o cenário, o figurino, foi reformado aquele vagão para que as pessoas entrassem e vivessem a história daquele casal ali dentro daquela atmosfera. Ali foi bem bonito aquilo. Pena que não houve oportunidade de fazer de novo, até porque não teria muito como... Talvez tivesse, não sei, mas acabou não acontecendo, né? De se reproduzir aquele espaço ali. Depois eu fiz essa peça, O Quantas Vezes Você Disse Eu Te Amo, na semana que passou, que é essa peça que a gente vai apresentar no Sesc novamente. E a peça, uma intervenção poética para Carlos Roberto Mantovani, que foi uma ideia da Merlin Kern, que foi uma ideia, o projeto foi ela que idealizou, que escreveu, né, de levar para o palco, levar para a cena poemas dos livros do Mantovani, do Redundâncias e do Escritos Ordinários. E daí eu acabei participando também desse espetáculo. E agora estamos no Sesc fazendo o projeto Coletivações. Das selvagens, plantas vivas.
Bom, agora eu estou fazendo, então vou falar um pouquinho das minhas aulas, né? Porque na verdade eu sou professora e são duas profissões que eu adoro, assim. Na verdade eu sempre acho que eu fico com um pé lá e um pé aqui, né? Quando eu acho que agora eu vou parar de fazer teatro, vou trabalhar só com aula. Não acontece. Pode ser por um período, eu acabo voltando. Ou vice-versa. Então são duas, eu vou caminhar com isso, eu sei que isso muitas vezes é muito complicado, eu até acho legal falar sobre isso, sabe? Porque isso acontece com muitos artistas, muitos. Como existe uma dificuldade em viver só de arte, a gente acaba tendo outras profissões também. No meu caso, não é só por uma questão da dificuldade material de sobreviver por meio da arte, mas também pelo fato da docência, da pesquisa, serem áreas que me encantam e das quais eu não quero me afastar. Mas eu sempre fico também numa angústia que eu estou devendo aqui e estou devendo ali. Sempre que eu pego pessoas que estão vivendo o teatro e mergulhadas na pesquisa do teatro desde sempre, eu acho que eu estou aquém e que eu preciso correr e fazer mais coisas e tal. Da educação a mesma coisa, eu quero mandar um projeto para o doutorado, estou ensaiando para fazer isso, mas eu sei que a hora que eu for fazer doutorado eu vou ter que me dedicar meio que só para o doutorado, então, e fico com aquele aperto no coração de não fazer teatro durante esse tempo. Então é isso aí que tem sido. No momento eu estou trabalhando com formação de professores, formação continuada, né? São cursos de pós-graduação na área da educação e estou trabalhando com o teatro também. Daí, nesse momento, a gente tá com um projeto no SESC, um dos grupos, faço parte, né, de 2 grupos. Faço parte, acho complicado usar essa expressão, mas enfim, eu estou na Companhia Imediata, junto com a Merlin, junto com o pessoal que fez essa peça do espetáculo do Mantovani, e estou no Tubarão que deu origem à série, que foi um grupo dos anos 80, do Benão, do Fernando Kilder, e que agora a gente formou uma outra, né, são 3 pessoas que se encontraram, o Moisés Ameno, o Benão e eu, e aí a gente acabou montando esse espetáculo, e vem de 2 anos para cá, tentando, né, mandei um projeto para Link agora, vamos ver como que vai ser, já foi deferido, não vou nem entrar muito em detalhes, porque a gente não sabe se vai ser aprovado ou não. Mas nesse momento a gente está fazendo, no mês de setembro, o projeto Coletivações do SESC, que é um projeto do SESC que tem o objetivo de levar os grupos de Sorocaba e da região para mostrar o seu trabalho, para abrir, né? Eu acho que as artes, né, e a educação, que são as áreas que eu escolhi trabalhar na vida, que foram aparecendo no meu caminho, com as quais eu sempre me identifiquei, elas estão ameaçadas assim constantemente, sabe? Por conta de falta de investimento, falta de conscientização da própria sociedade, que muitas vezes menospreza, né? Essa questão dentro das artes de formação de público, ela é difícil e ela está muito atrelada à educação, né? Uma educação que não é só uma educação escolar, mas é uma educação da casa e né, dos pais muitas vezes não levarem, né? Ou na própria escola de não se experimentarem outras coisas, ficar sempre uma coisa dessa nossa sociedade atual que eu acho que me incomoda profundamente, esse desespero por resultado, sabe? Tudo tem que ter resultado, tudo tem que pôr no Facebook, tudo tem que ser incrível. E quando a gente está trabalhando com essas questões, o processo, que é o mais importante, ele fica um pouco deixado de lado, muitas vezes. Então eu acho isso. Acho que a valorização do profissional da educação também, ela tem que ser pensada de uma outra forma, né? O professor é um profissional também que está encontrando muita dificuldade para trabalhar em muitos aspectos, né? Desde a questão salarial, da questão da própria sociedade, da valorização da sociedade, do cerceamento do que se pode, do que não se pode falar.
Eu acho que a escola, e de uma maneira geral, e a família e o professor tem que trabalhar conjunto. Não estou falando isso de uma forma ingênua, não como um discurso bonito, porque estou falando numa visão assim de que todo mundo é responsável, né, por esse futuro. Então, quando você fala assim, a valorização do profissional da educação, você está falando de uma educação melhor para todo mundo, né? Você não está falando porque eu quero um salário melhor, você está falando de um todo, né? Enfim, essas questões aí que eu acho que a arte, né? Levem os seus filhos para assistir teatro, levem os seus filhos no cinema, né? Apresentem outras músicas, estimulem a leitura, né? Porque muitas vezes a escola só que faz isso. E aí, às vezes, nesse mundo imediatista e tudo tem que ser legal e tudo tem que ter resultado, o adolescente, por exemplo, perde a oportunidade de entrar em contato com uma leitura ou com alguma outra coisa que ele não foi estimulado. Bom, o que eu falaria para quem está começando a fazer teatro? Eu acho que, primeira coisa, estude. Estude, estude, estude. É isso que eu sempre falo. E é o que eu tento fazer também. Estudar não é só ler, né? Estudar é muita coisa, estudar é observar, estudar é... Eu acho que falta muita empatia para a humanidade de uma maneira geral, sabe? Eu acho que a gente precisa estimular isso, estimular nos adolescentes, nos jovens, a cooperação, sabe? Pensar no outro. Esse mundo, ele tá muito, como eu disse, eu acho que não seja imediatista, não acho que você sabe tudo com 18 anos, sabe? Porque a gente tem 40 e poucos, a gente não sabe. Então, sempre se valorize, obviamente, né? O que você vai ter que ir lá fazer, mas busque sempre, escute, respeite a diferença, sabe? Respeite todo tipo de diferença. Diferença no sentido mesmo de particularidades humanas, né? Não no sentido de desigualdade, não, de tratamento desigual, porque isso acho que não merece respeito, não, muito pelo contrário. Acho que a gente precisa lutar contra, acho que a gente tem que lutar sempre para que todos os seres humanos sejam iguais em direitos, para que todos tenham as mesmas oportunidades, para que todos tenham o mesmo direito à voz, a ser ouvidos, as mesmas condições de vida digna. Isso é um problema que eu acho que quem se expressa, seja o professor falando, ou seja o ator ou o artista de alguma maneira, ele tem que, em algum momento da vida, pensar em denunciar isso. E não de forma didática, necessariamente, porque a arte, ela vai mexer com toda a nossa dimensão sensorial, né? Mas a gente ter esse compromisso, né, de fazer e observar e construir o seu próprio pensamento. Eu acho que é isso, acho que é uma coisa que eu sempre desejei para os meus alunos e sempre desejo, né, para os jovens. Eu acho que falta isso mesmo pra gente. É muita reprodução de ideia dos outros, sabe? É muito imediatismo. Eu vejo um vídeo no YouTube, eu acho que eu compreendi o que o cara passou a vida inteira dele estudando, entendeu? E eu vou lá e eu respondo e dou um parecer meu sobre aquilo. Eu acho que isso é delicado. Então, eu acho que as humanidades, elas fazem isso. A gente sempre ouvia essa piada, esses comentários de aluno, né? Professor de história, de sociologia, já vem aquele cara ali que fica falando e não fala nada, né? Filosofia. Na verdade, a ideia não é te dar uma resposta, muito pelo contrário, a ideia é fazer com que a gente reflita sobre as questões que a gente vive, né? Porque senão tá tudo dado, tá tudo pronto, então vamos só seguir o rótulo e vamos entrar numa caixinha e vamos... E eu acho que fazer teatro nessas condições não dá. Não é por aí, né? Trabalhar com arte não é isso. Então é isso, acho que estude, procure cada vez aprender mais, é sempre aberto para isso, né? A caldeira estourou, não há o que lamentar. Morreram só 3. A morte é justa. Um menino de 18 anos. Sua noiva estava grávida de 5 meses. Um senhor de 45 anos. Solteiro, órfão, não fará falta a ninguém. Um rapaz de 25 anos. Muito feio, mas com o coração do tamanho do Morumbi. A caldeira explodiu como uma bomba de São João. Só temos a agradecer. Uma quase tragédia.
O saldo de mortos foi ínfimo. Um menino pai, o senhor de meia idade, seco, e um rapaz de coração de ouro. Não há muito o que lastimar.